Fala Samurai, Elon Júnior aqui falando, inaugurando nosso primeiro podcast itinerante. A gente está nesse processo aí para conhecer não só os mestres de jiu-jitsu em Portugal, mas também os pontos turísticos. E hoje eu tenho o prazer de iniciar esse primeiro episódio com o meu professor Patrick Mendes, que veio do Brasil para competir aqui na Europa. E aqui nós estamos aqui com o fera braba, Patrick Mendes. Fala aí, Elon. Prazer aí estar com você aí. Passar esses poucos dias foi curto, né, aqui em Portugal. Tive a oportunidade também de conhecer lá um pouquinho o seu trabalho lá. E foi massa demais. Boa. Patrick, então eu tô com esse projeto, né, iniciando aqui, que eu quero conhecer mais os professores de jiu-jitsu aqui, as academias, e tive essa ideia de fazer um podcast itinerante. A gente poder conhecer os mestres e conhecer os pontos turísticos. A gente não é o caso, porque a gente é brasileiro, mas imagina a gente entrevistando aqui um professor português. Ele vai poder falar para a gente sobre o jiu-jitsu e também dar uma breve aula de história, né? Mas eu queria que você também falasse um pouco de você, né? Porque os meus alunos, eu sempre falo de você, meu professor Patrick Mendes lá do Brasil. Queria que você falasse como é que começou a tua vida no jiu-jitsu e como é que o Patrick Mendes está hoje. Eu comecei no jiu-jitsu, né, 2001. Meu pai era meu professor, né? Naquele tempo, eu sempre costumo falar, tudo era mais difícil. A gente tinha muita dificuldade. Era poucas federações, né? Dificuldade de competir. Meu pai era um cara bem didático. E vim treinando com meu pai praticamente a vida toda. Até hoje ele nunca deixou de ser meu professor, meu mestre. Mas chegou um momento da vida, né, que eu peguei a faixa preta em 2009. E aí tentando caminhar, a galera muito trabalhadora. Chegou um momento da vida que meu pai pediu que eu desse um salto um pouquinho mais alto. Foi quando eu conheci o Leandro Escobar, o mestre Tatu. E ele abriu as portas para mim na academia dele. E a gente, estamos ainda, né, trilhando aí estamos com uma caminhada junto bem bacana, uma parceria. Hoje ele é meu mestre, ele é o cara que me dá o suporte, é o cara que sempre me dá os melhores conselhos. E também consegui realizar meu sonho, que quando eu treinava, eu sentia muita dificuldade, que eu olhava o tatame do meu pai e a gente tinha poucos graduados, né? Muita pouca ferramenta, que a gente chama material humano. E eu olhava aquilo ali e eu falava, caraca, será que um dia eu vou ter muitos alunos, vou ter uma estrutura boa? E aí consegui, junto com a minha esposa, a Patrícia Rão, a gente era bem sonhador, abrir o nosso primeiro centro de treinamento lá em Vila Valqueire, centro de treinamento Patrick Mendes. Legal. E, hoje eu olho assim, consegui formar bastante faixas pretas, consegui espalhar o jiu-jitsu também um pouquinho para fora. Você é um exemplo disso, veio espalhar nosso jiu-jitsu aqui em Portugal. E hoje eu me sinto bem realizado, né? Boa. Porque consigo trabalhar com o que eu gosto, minha esposa me acompanha, a gente consegue unir o útil ao agradável, né? A gente consegue viajar, conhecer lugares magníficos, né? Pelo mundo todo. E ainda tem algumas ambições ainda de conhecer mais países e ainda viver todo esse mundo do jiu-jitsu. Boa. Patrick, então, eu estou há pouco tempo, né, em relação a você que já está aí há longo tempo na caminhada, mas eu já pude perceber que existe muita, assim, um desejo de praticante de jiu-jitsu viver do jiu-jitsu, né? Então a maioria das pessoas fazem o quê? Treinam para ser campeão mundial, europeu, mas eu vejo que muitos só têm isso como foco. E eu entendo que tem outras formas de você monetizar através do jiu-jitsu, né? A gente vê várias pessoas aí também trabalhando com cobertura dos eventos, né? Sim, sim. Na mídia social, como influencer. Como é que você vê aí essa questão? Quais são as áreas? Qual a área que você foca com seus alunos? Qual a percepção que você tem dos seus alunos mesmo? Assim, é uma pergunta até um pouco assim, muito difícil de responder e uma pergunta muito polêmica, né? Uhum. Eu tenho um amigo, que ele nem é da minha equipe, e ele sempre fala assim, professor de luta, luta. Professor de luta, treina. E é um cara que ele consegue fazer isso com os alunos. Até o Cidro, de Madureira, ele fala aqui, Patrick, só Coca-Cola do deserto. E até peguei essa frase dele, brinco com ele, que eu sou Coca-Cola lá de Vila Valqueire. E ele consegue fazer isso muito bem. Ele dá aula, ele treina, ele compete. Mas eu também vejo o mercado também caminhando de uma forma diferente. Entendeu? A galera consegue dividir bem as turmas. A pessoa, além de ser competidor ou de treinar, né, para sempre estar abrangindo o seu conhecimento, buscando coisas novas,
Eu vejo a galera estudando bastante também, sabendo dividir, profissionalizar. Um exemplo, a gente tem que ter, nosso treinamento nós temos Kids 1, Kids 2, Kids 3, aula de iniciantes, aula dos intermediários, aula dos avançados e aula dos competidores. O que isso significa, Elon? Todo aluno ele tem uma direção, desde o momento que ele chega. Então, o aluno é Kids 1, ele treina só com a galera da faixa etária dele ali. Quando ele vai para o Kids 2, ele vai subindo de nível, vai subindo de nível. Aquele cara que é iniciante, ele tem a opção de se graduar, de ir para uma aula já dos intermediários. Aquele cara que é uma qualidade de vida, ele tem uma opção boa para ele. E aquele cara que quer ser competidor, ele tem uma turma específica para ele. Okay. Porque quando você coloca um competidor para treinar com uma pessoa que é qualidade de vida, que trabalhou o dia todo, que quer aprender a arte suave, que o jiu-jitsu é para todos. Não é só para o competidor. É um esporte, né? E a gente tem que se capacitar para isso. A pessoa que é diabética, tipo B, ele pode treinar jiu-jitsu? Se o médico autorizar, pode. Eu vou dar um tratamento para ela, mesmo tratamento que eu treino pesado com o competidor. Aquele cara que trabalhou o dia todo, pegou 1h30 de trânsito, foi lá treinar. Será que eu tenho que ser totalmente rígido com esse aluno? Então, quando a gente consegue dividir isso, a gente consegue ampliar o nosso mercado. Legal. E eu sempre falo que eu consegui descobrir algo que muitos professores de jiu-jitsu têm dificuldade. Que eu não sou o melhor professor do mundo. Quando a gente começa a descobrir isso, as coisas ficam mais fáceis. Então, um dos exemplos é, a minha esposa, ela dá aula pro Kids 2. Com certeza ela se especializou naquilo ali e hoje ela trabalha muito melhor do que eu no Kids 2. Nós temos o Igor Canedo no Kids 1. Então, assim, cada um conseguiu se especializar em uma área. Sim. Entendeu? E fora isso tudo, da gestão da academia, tem a galera que vive de arbitragem. Tem a galera que vive fazendo evento. Sim. Entendeu? Então, assim, o jiu-jitsu não é só ser competidor, não é só a gestão de academia. Eu conheço os coordenadores de eventos que vivem de coordenações, viajam o mundo todo. Sim. E são bem remunerados para isso. Sim. Tá entendendo? Eu vejo gente que cuida toda na gestão da academia, em questão de material esportivo, tem toda uma visão para isso, né? Uma logística para isso. Então, o mercado é bem amplo. Sim, sim. Basta saber assim, qual você se identifica. É verdade. Só não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, né? Tem que se juntar com pessoas boas. A gente vive um eterno aprendizado, né? A gente aprende um com o outro e também, às vezes, as pessoas têm mais adaptação para uma modalidade, competição, como você falou, para trabalhar com crianças, né? Mas é isso. Agora, você falou no início aí uma questão polêmica sobre a profissão, né? Qual é o lado que a pessoa vai seguir para rentabilizar, para viver do jiu-jitsu. Agora, já que é polêmica, vamos fazer uma polêmica. Eu vou criar um quadro aqui, meio parecido com... Lá vem ele, ó. Lá vem ele. Meio parecido com do Verdun, né? Fabrício Verdun, que eu acompanho o podcast dele. Tomara que ele assista esse vídeo aí para me convidar para poder participar dele e depois, futuramente, ele participar aqui do meu. Mas ele faz um quadro lá, Patrick, chamado Cu de Cachorro ou dos Nossos, tá certo? Então, o Cu de Cachorro é aquele cara que tá voltado pro jiu-jitsu e algum setor ele dá vacila. E um dos nossos é aquele que abraça, pô, tem um lado positivo para trazer. Ou seja, Cu de Cachorro é um cara negativo e o dos nossos é positivo. Aqui eu vou criar o quadro O que não é jiu-jitsu. Isso não é jiu-jitsu. O que para você, a tua experiência aí de visitar vários CTs, bastante tempo no jiu-jitsu, o que você vê hoje em dia na internet ou no próprio CT que você acha que não é jiu-jitsu? Bom, para mim o que não é jiu-jitsu, né? Tem muita gente que se esconde atrás de uma faixa preta e usa isso. Às vezes a pessoa nunca treinou direito, nunca foi um competidor, e aí em algum momento da vida ela pegou por tempo e tudo, e ela usa daquilo ali para ser rígido, maltratar os alunos, usar do poder da faixa para se sentir superior a todos. Para mim isso não é jiu-jitsu. Jiu-jitsu é você ensinar, mostrar na prática como se faz, ter um cuidado do aluno, não porque eu sou faixa preta, eu tenho o direito de humilhar um marrom, tenho o direito de humilhar uma menina, tenho o direito de me sentir mais poderoso que todo mundo. Para mim, isso não é jiu-jitsu. Até porque hoje em dia, né, o jiu-jitsu está muito profissionalizado, né? Sim. Então eu vejo também o jiu-jitsu como uma empresa. E meus alunos são /clientes, né? Então justamente. Eles têm que entregar um serviço de qualidade, né, para que eles possam aprender, que é o fundamento principal, aprendizado, e também fidelizar eles quando ter na nossa escola. É o que eu sempre costumo falar, como você falou que não é jiu-jitsu, a pessoa às vezes ela é muito forte,
Aí vai treinar com uma pessoa, às vezes, que não tem aquela força dela, que nem a intenção e machuca a pessoa de propósito, faz uma crocodilagem. Para mim, isso não é jiu-jitsu, entendeu? Jiu-jitsu você tem que ter, se a gente tem a oportunidade de crescer, de aprender, de evoluir o nosso treino, então a gente tem que sempre tentar ser técnico, superiormente, né, tecnicamente, não através de uma ignorância, não precisar machucar um amigo, usar da força. Eu vejo às vezes, já vi, né, um cara tomando calor de uma menina, e aí por ser mais forte, mais pesado, e por vergonha, que ele estava muito inferior tecnicamente, ele usar da força dele e machucar a menina, né, para não perder o treino. Então, para mim, isso não é jiu-jitsu. Quando eu treino com uma criança, quando ela faz uma movimentação, se tiver correto, eu vi que está correto ali, eu sei da posição para ela fazer, para ela treinar. E se eu tentar sair é na técnica, se não for na técnica... Muito bom. Então já estamos chegando ao final do nosso podcast, eu vou deixar aí, ó, as câmeras abertas para você mandar um recado para aquela pessoa que sempre teve curiosidade de fazer jiu-jitsu, mas não tem coragem por algum motivo, ou até aquela mesma pessoa que não conhece, nunca ouviu falar do jiu-jitsu. O que você daria de recado para essa pessoa iniciar a fazer o jiu-jitsu? A primeira é procurar uma academia que ela gere resultado, né? Tanto como uma boa didática, os alunos têm um grau de satisfação, independente, se for competidor, que esteja nos maiores eventos, se for qualidade de vida, você sinta que a galera é unida, que esse professor tenha pelo menos o diploma da CBJJ e BJJF e a federação do seu estado, e tentar ver a raiz desse professor, tá? Da onde ele veio, se a escola é bem falada. E eu indico o jiu-jitsu para todos, né? Porque é uma ótima ferramenta para você socializar. A gente fala até que é uma religião. A gente faz amigos para a vida toda e às vezes abre portas para a gente por todo mundo, né? Então, quem está procurando jiu-jitsu é isso aí que eu indico. Boa. Vale lembrar que o Patrick falou que é importante você ver se o seu professor está federado na Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, se for no Brasil. Aqui em Portugal é a Federação Portuguesa de Jiu-Jitsu Brasileiro, e as duas estão subordinadas à IBJJF, né? International Brazilian Jiu-Jitsu Federation. Então, é importante estar registrado nessas federações. Mas, para além disso, aqui em Portugal é preciso, o único país que é preciso que você tenha um curso de treinador. Então, se você for procurar aqui em Portugal uma academia, uma escola de jiu-jitsu, tem que ter esses 3 requisitos para que você possa confiar aí no profissional que está à frente da aula do seu filho, por exemplo, ou até a sua própria aula. Então, mais uma vez, quero agradecer aqui ao professor Patrick, dividir essa experiência com a gente nesse ambiente aqui bonito. A gente está na Torre de Belém, aqui em Portugal, e nosso primeiro podcast itinerante com essa fera aqui. Patrick, obrigado aí. Pô, Celão. Um abraço.